Todas as vezes que nós nos expomos à palavra, nós somos tocados e impactados de alguma forma, não é verdade? Glória a Deus. Não vai ser diferente hoje, você vai sair daqui transformado pelo poder que existe nessa palavra, amém? E pelo poder do Espírito que se move sobre a palavra ministrada. Eu estou bem feliz de estar aqui, estava com saudades. Agora eu estou dirigindo a escola lá na Vila Matilde, em São Paulo, e eu não posso me ausentar muito. Então, eu estava querendo vir dar aula aqui, mas não dava, né? Então, como Deus sabe todas as coisas, Ele abriu a oportunidade, glórias a Deus. Eu quero agradecer, obrigada, Deb, por esse tempo precioso. Eu sei que nós vamos ser alcançados pela palavra. Você crê nisso? Amém. Eu quero que você abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 139, versículo 16 e 17. Salmos, capítulo 139, 16 e 17. Aleluia. Salmos 139, 16 e 17 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. O salmista está falando sobre algo que é extremamente verdadeiro. O nosso plano, ele existe antes de nós existirmos. Amém? Antes da gente nascer, o plano, o propósito de Deus para as nossas vidas foi escrito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, não é porque foi escrito que vai acontecer aquilo que está escrito, independente daquilo que a gente faz na nossa vida. Alô? Nós vamos falar sobre isso, o que nós precisamos fazer para alcançar o objetivo de Deus com a nossa existência. O que nós precisamos fazer para chegar onde Deus quer, onde Deus espera que nós cheguemos. Nós não vamos chegar onde Deus escreveu, nós não vamos cumprir aquilo que foi escrito lá no céu para nós, se nós não entendermos e compreendermos qual é esse plano, qual é esse propósito e o porquê nós estamos aqui vivendo nessa estação para marcar e atingir essa geração que vive nos nossos dias. Amém? Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus diz assim: eu é que sei que pensamentos tenham a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É óbvio que é Deus que tem o conhecimento, a ciência de tudo que está predeterminado para as nossas vidas, mas Deus, Ele deseja revelar isso para nós. À medida que nós caminhamos na vida cristã, nós vamos entendendo ou descobrindo aquilo que Deus tem para as nossas vidas como vontade absoluta, e nós temos a oportunidade de seguir passos, de andar sobre aquilo que nós entendemos. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a maioria da igreja para no versículo 9 e diz: porque Deus é mistério. As coisas de Deus estão escondidas. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais alguém pensou aquilo que Deus tem reservado para mim. Então, sabe de uma coisa? Eu vou deixar a vida me levar, vou viver como der, e um dia, se Deus quiser, eu vou cumprir o propósito dele para a minha vida. Mas se você já fez o rema ou está fazendo, você sabe que não é bem assim. Amém? Versículo 10 diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo que habita em nós. Nós temos a terceira pessoa da Trindade habitando dentro de nós, e essa pessoa dentro de nós, que também é Deus, ela tem um objetivo, irmãos, e um deles é revelar para nós qual é o plano, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Vejo pessoas oprimidas, angustiadas dentro das igrejas, pensando: eu queria tanto saber o que Deus quer que eu faça para Ele. Eu queria tanto compreender a vontade de Deus para a minha vida. Nossa, faz tanto tempo que eu sou crente, eu nem sei se Deus me chamou para alguma coisa. Ou então eu sei que eu sou chamado por Deus, mas eu não faço noção daquilo que Deus quer que eu faça para Ele. E às vezes a gente pensa que Deus está brincando de esconde-esconde conosco.
que Deus está dizendo na sua palavra que tem um plano para nós, que Deus está dizendo na sua palavra que nós somos chamados para fazer alguma coisa, mas Deus está escondendo de nós até um dia, na véspera da gente morrer, Ele revelar. E não é assim, irmão. Se Deus te chamou, Ele é o maior interessado em revelar para você aquilo que Ele quer que você faça. Então Deus não é mistério, o mistério foi revelado em Cristo Jesus. Tudo já foi descoberto e revelado nele. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que Jesus Cristo é a expressão exata de quem Deus é. Então, se nós queremos entender Deus e conhecer como Deus pensa, nós podemos olhar para os evangelhos e ver como Jesus agiu aqui na terra. E então nós vamos entender quem é Deus, como Deus pensa, como Deus age. Amém. As pessoas, elas oscilam em opinião. Umas pessoas acreditam que Deus é bom, outras pessoas acreditam que Deus é bom às vezes. Umas pessoas creem que Deus cura todo mundo, outras pessoas creem que Deus cura quem quer, aqueles escolhidos. Umas pessoas creem que o batismo no Espírito Santo é para hoje, outras pessoas creem que o batismo no Espírito Santo foi somente para a época dos apóstolos. Irmãos, está tudo muito claro na palavra. Quando nós olhamos para aquilo que está escrito, nós temos a possibilidade de compreender quem é Deus. Não, nós não vamos conhecer Deus na totalidade, irmãos. Por mais que a gente viva em comunhão com Deus e leia a Bíblia diariamente, só haverá um dia apenas que nós o veremos como Ele é e conheceremos a Ele como dele somos conhecidos. Mas aquilo que está permitido a gente tocar aqui nessa terra, nós podemos tocar por meio da palavra dEle. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que o Rema existe, para revelar para o povo de Deus aquilo que Deus pensa, para deixar claro para o povo de Deus aquilo que é a vontade de Deus para o seu povo. Porque chega, gente, da igreja ser igreja e andar nessa terra penando, sofrendo, vivendo aquém daquilo que Deus disponibilizou para ela. Diga assim: eu sou igreja. Olhe para a pessoa que está sentada ao seu lado, diga para ela assim: você é igreja. Nós somos corpo de Cristo quando nós estamos reunidos, mas igreja, nós somos onde quer que estejamos. Quando Jesus estava andando com os seus discípulos e disse assim: olha, o que eles andam dizendo? O que as pessoas acham de mim? O que elas pensam? Ou o que elas dizem sobre mim? E os discípulos começaram a responder. Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Moisés, outros dizem que você é aquele que haveria de vir, outros dizem que você é o Messias, a quem esperamos. E Jesus olhou para os discípulos e disse assim: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Ele disse, Pedro se levantou e disse: eu sei quem você é. Você é ungido, filho de Deus. Jesus olhou para Pedro e disse: muito bem, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Espírito. O teu nome é Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja. Então eu e você somos edificados sobre esta verdade, que Jesus é o Filho ungido de Deus. E já estava bom demais se Jesus tivesse parado por aí, mas ele disse: e as portas, o domínio, o governo do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui eu quero colocar o primeiro fundamento, irmãos. As pessoas estão dentro da igreja pensando: é o diabo que não deixa eu cumprir a vontade de Deus para a minha vida. É Satanás que está atrapalhando me atrapalhando de cumprir o chamado, aquilo que Deus tem como propósito, como plano para a minha vida. E eu estou aqui para te dizer, à luz daquilo que Jesus Cristo disse, que não tem demônio do inferno nenhum que possa atrapalhar o plano de Deus na sua vida. Jesus disse: as portas, o domínio, o governo do inferno não prevalecerão contra ela. O diabo não é ninguém, irmão. Ele está debaixo dos seus pés. Está derrotado, é um inimigo vencido. Porque o diabo tem me pressionado tanto. E você tem feito o que com a pressão? Você tem acuado? Você não entendeu que você é igreja, irmão. Quando a gente entende que a gente é igreja, a gente vai parar de fugir do diabo. A gente vai parar de ficar acuado porque as contas estão gritando, porque o sintoma está gritando, porque o diagnóstico do médico diz morte.
Ei, está na hora de você se levantar e pressionar a pressão que tem se levantado contra você. Você tem que aprender a olhar para o diabo e dizer, o que você está dizendo? Hã? Paulo diz assim em Romanos capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois, a respeito destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu estou falando rápido, né? Aí você acelera o seu raciocínio aí e me acompanha, tá bom? Versículo seguinte, ele diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? E a gente fica lamentando para a gente mesmo e para as pessoas. Mas é porque, irmã, você não sabe, é porque meu marido, é porque minha esposa, é porque meus filhos, ou meu pai, minha mãe, o cachorro, o papagaio. Não, é porque o diabo. Quem é o diabo? É porque as contas estão todas atrasadas. Ou porque o médico disse que aquela pessoa da minha família ia morrer. Quem disse, irmão? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hã? Quem é que está dizendo que não vai funcionar? Quem? O diabo? Quem é você? São as contas que estão gritando para você que você não é próspero coisa nenhuma, você é pobre, nasceu pobre, continua pobre, vai morrer pobre. Quem é que está dizendo isso para você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O médico colocou lá, escreveu, assinou um diagnóstico de morte de uma doença terminal. Não tem jeito. Quem está dizendo isso? Ai, mas eu tenho uma situação na minha vida que só Deus. Para de dizer só Deus com incredulidade, como se Deus não pudesse fazer alguma coisa, irmão. Quando a coisa está só Deus, então está na hora de tomar outro rumo. Quando é só Deus, isso significa que vai mudar. Quando é só Deus, significa que vai melhorar. E a gente vive, como a gente diz lá no Nordeste, um monte de abestalhado. Dentro da igreja, vem para a igreja domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo de noite. Todo culto que tiver a gente vem, mas fica meio que abestalhado dentro da igreja. Como se aquilo que a gente faz aqui não tivesse poder nenhum. Acorda. A palavra que você ouve, querido, tem o poder de mudar a sua vida para sempre. Se você conversar com qualquer pessoa que já fez o rema, você vai ouvir a mesma frase. O rema mudou a minha vida. Parece até que a gente paga para eles dizerem isso. Mas não é não, irmão. Vem fazer o rema que você vai entender. Quando a Débora estava falando aqui, meu Deus, eu sei quem eu era. Eu também sei quem eu era antes do rema, irmão. Eu sei onde eu estava antes de conhecer essa palavra. E as pessoas diziam, você tem que fazer o rema. Nossa, eu estou fazendo uma escola. Você tem que fazer o rema. Eu disse, eu vou fazer esse negócio para ver se é bom mesmo. E quando eu comecei a estudar, eu vou te dizer, eu queria ficar lá todo dia. Eu não tinha vontade de vir para casa, irmão. E eu voltava para casa, eu era pobre, eu voltava para casa andando com os meus amigos, porque não tinha R$1 para pagar a passagem. Mas a gente vinha tão feliz, comentando e dizendo, você ouviu o que aquele professor disse? Meu Deus, o que foi aquilo que aquele professor disse? E aquela verdade estava lavando a nossa maneira de pensar, colocando a forma de Deus dentro. Irmãos, eu lembro que teve um dia que eu estava sentado na sala de aula, no meio da turma, e eu olhava para alguns professores e eu dizia, meu Deus, eu queria ser como eles. Como será que essa pessoa faz para decorar a Bíblia desse jeito? Meu Deus do céu, o que é isso? Impactada, querido. O que eu não sabia é que aquele pensamento que me fazia pensar assim, eu queria ser como eles, já era Deus falando comigo. E teve um dia, na sala de aula que Deus falou comigo, um dia, você vai viajar o Brasil e você vai pregar essa palavra para milhares de pessoas. E eu olhei para Deus e disse, você está doido? Está falando com a pessoa errada? Olha para mim, olha quem eu sou pobre, eu não sei falar, eu sou tímida. Isso aqui não parece, mas eu era. Eu não consigo falar. Como eu vou viajar, não tenho dinheiro para vir para o rema?
E aqui eu quero colocar o meu segundo fundamento. Deus sempre vai pagar pelas ideias dele. Deus disse para mim: Verusca, eu não preciso do teu dinheiro para te levar onde eu quero que você esteja. Irmãos, eu vou te dizer, essa palavra já me levou a lugares que o meu dinheiro não pagava. Essa palavra abriu portas para mim, irmãos, que a minha eloquência jamais ia alcançar. Você está aí sentado pensando: mas eu sou tão pequeno. Eu também pensava assim. Eu sou tão pequeno, quem sou eu? Eu não consigo nem apresentar trabalho de escola, quanto mais falar com o microfone na mão. Irmãos, eu vou te dizer, estamos em 2019, faz 16 anos que eu dou aula no Rema. Eu já viajei a maior parte desse Brasil. Eu já preguei para milhares de pessoas reunidas no mesmo lugar. Já fui para lugares tão caros, sem gastar R$1. Se Deus fez por mim, Deus vai fazer por você. Sabe o que você precisa? Terceiro fundamento. Você precisa crer que aquilo que Deus fala ao seu coração é a vontade soberana dele, irmãos. E a palavra de Deus para nós carrega nela mesmo o poder de fazê-la acontecer. Se Deus disse, pode acontecer se você crer. Mas Verusca, o povo olha para mim e fica perguntando, minha família diz assim: você agora só vive enfiado dentro dessa igreja? Segunda, quarta e sexta, você está ficando alienado? O que você vai ganhar com isso? Você vai ser pastor depois desse curso? Quanto você vai ganhar depois que se formar? Irmãos, toda família pressiona do mesmo jeito, porque Satanás não muda as suas armas. Mas eu vou te dizer uma coisa, querido. Os mesmos que te pressionam são os mesmos que, além de testemunhar aquilo que Deus vai fazer, eles vão honrar a sua vida. Eu sei o que eu estou dizendo, querido. As pessoas olham para você como se você tivesse errado, como se você estivesse fazendo a escolha errada. Essa palavra vai te levar a lugares que você jamais pisaria se não fosse o Rema na sua vida. Se você tivesse noção de onde você vai estar daqui a 5 anos. Talvez você pense, 5 anos demora demais. Demora não, gente. Demora não. Você começou o Rema outro dia, já se formou. Passa assim, ó. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você esteja aqui e esteja pensando assim: mas é 2 anos, é muito tempo, eu não tenho tempo. Os 2 anos vão passar de qualquer jeito. O que vai determinar aonde você vai chegar é a escolha que você vai fazer com o que vai fazer com esses 2 anos. Talvez você escolha ser somente um crente leigo, que vem para a igreja, senta, ouve a palavra e volta. Mas talvez você tenha a escolha ou a decisão de dizer: rapaz, esse negócio está mexendo comigo. Eu vou sentar e eu vou estudar, eu quero ver se vai funcionar. Eu te desafio. Se a sua vida não mudar, irmão, eu rasgo essa Bíblia e paro de pregar. Eu sou pregadora há 20 anos. Eu não ia fazer isso se não funcionasse. Eu não ia colocar o chamado de Deus em jogo. Eu estou falando para você de algo que funciona. Deus sabe o que Ele planejou para você. E Deus está pronto para revelar isso ao seu coração. E só tem uma forma da gente compreender Deus: é se expondo a sua palavra. O Espírito Santo é teu amigo, que está pronto para revelar aquilo que Ele tem para você. Uma vez que Deus revela aquilo que Ele quer para você, você precisa crer. Sabe, Deus não precisa que as pessoas da sua família creiam. Deus não precisa que as pessoas da sua família concordem. Deus só precisa que você diga sim para Ele. Deus só precisa que você decida crer. Eu disse para Deus naquele dia: você está doido. Você está falando com a pessoa errada. Deve ser com outra pessoa nessa sala de aula. Mas não é comigo. E fui para casa, irmão, com o mesmo pensamento. Deus está doido.
Uma vez ouvi uma palavra no meu espírito, itinerante. Não sabia nem o que era isso. Aí eu fui para um pregador, amigo meu, e disse assim, o que é itinerante? Aí ele olhou para mim e riu. Aí ele disse assim, itinerante é quem viaja pregar na palavra. Você é itinerante? Eu falei, não, sei não. Só queria saber. Fingindo que não estava entendendo. Tem um texto em Filipenses. Quero que você abra lá. Capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade. O que Paulo está dizendo é que aquele desejo que está no seu coração, aquilo que vem um pensamento de repente dentro de você, e você acha que é coisa da sua cabeça. Paulo está dizendo que é Deus quem opera essas coisas dentro de você. Sabe, homem, quando você está se arrumando e de repente você diz assim, não, eu não sou pastor, não. Você acha que você está respondendo para quem? Espelho não fala, só no conto de fadas. De repente você tem aquela impressão e você rebate aquilo. Igual eu fiz, não, você está doido, não tem onde. Olha para mim. Paulo está dizendo que é Deus quem opera em nós o querer. É Ele que coloca dentro de nós o desejo. Não, você acha que você é o bonzão? Foi você que quis conhecer mais de Deus. Não, é você que quer servir a Deus. Não, irmão, é Deus que está colocando dentro de você esse desejo. Mas Paulo diz, Ele coloca o desejo, Ele opera tanto o querer como realizar. Então Deus coloca o desejo dentro de você, no seu coração, e ainda traz os meios para que você realize aquilo que Ele mesmo está colocando no seu coração. Para de fazer conta, irmão. Para de pensar assim, mas como vai ser? Meu Deus, Deus falou isso, como é que vai ser? Deixa eu te dizer, o como não é da sua conta. Deixa Deus ser Deus. Deus sabe ser Deus. A nossa parte, irmão, é a mais simples. Deus só quer que a gente creia. E haja de acordo com a nossa fé. Eu não preciso me preocupar como é que Deus vai fazer isso. E será que vai funcionar? Fé não é será, irmão. Fé vai. Fé é. Então Deus falou, é como Deus disse. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Então, irmãos, abandona o que você planejou. Experimenta colocar isso como uma adoração diante dos pés do Senhor. Tem pessoas que há anos estão na igreja e vivem de maneira infeliz somente porque nunca teve coragem de dizer sim para Deus. No lugar de ser um crente abençoado cumprindo o plano de Deus, são crentes frustrados esperando que Deus abençoe os seus próprios planos. E em nenhum lugar das Escrituras você vai ver Deus prometendo que vai abençoar o seu plano. Nenhum lugar. Deus promete que a gente vai ser bem-aventurado quando a gente obedecer a palavra. Deus promete que a gente vai ser bem-aventurado quando a gente fizer aquilo que Ele nos manda fazer. O segredo do sucesso, irmão, é colocar a palavra dentro de nós e agir de acordo com aquilo que entendemos que é a vontade de Deus para a nossa vida. Sabe, a vontade de Deus para a vida da irmã Dalvanira é totalmente diferente da vontade de Deus para a minha vida.
Totalmente. Aquilo que Deus vai tratar com ela é diferente do que Deus vai tratar comigo. O profeta Isaías diz assim: o Espírito Santo é aquele que vai te guiar pelo caminho que você deve andar e vai te ensinar o que é útil. O que é isso, irmão? Deus, o Espírito Santo está pronto para guiar todos nós. Ele vai fazer isso. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 14 diz que nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Então, é um presente de Deus para nós sermos guiados pelo seu Espírito. Amém, gente? Todo filho de Deus tem a possibilidade de ser guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo está dentro de você com esse propósito. Mas, além de guiar todo filho de Deus, ele vai ensinar para cada um aquilo que lhe é útil. Não adianta, irmão, eu querer pegar esse microfone, subir aqui e cantar. Eu jamais vou cantar como a Michele canta. Mas talvez ela jamais pregue como eu prego. Já tive um sonho de cantar, não, brincadeira. Meu marido disse que eu era desafinada, eu desisti de vez. Cada um no seu quadrado. Cada um naquilo que foi chamado a fazer. Lembro de, há 20 anos, tentar aprender a tocar violão. Oh, Jesus amado. Mas você sabe quem tem o dom para isso? Precisa se dedicar, irmão. Mas olha, nem faz força. Eu coloquei tanta força para aprender uma música com 4 notas. Já esqueci. Não sei mesmo. Mas quem é músico, quem tem o dom, sabe cantar não sei quantas músicas sem nem olhar as notas, irmão. É ou não é? Uma vez eu ouvi uma coisa da pregadora que eu gostei. Ela disse assim: graças a Deus que o nosso louvor sobe para Deus como aroma suave. Porque se subisse como nota musical, eu estava ferrada. Eu também. Cada um no seu chamado. Qual é o problema dos crentes na igreja hoje? Porque eles não querem ser aquilo que Deus os chamou para ser. Eles invejam aquilo que é plano de Deus para o outro. Teve um ministro em treinamento que foi levantado para pastorear uma igreja nossa lá, uma congregação. Eu disse: graças a Deus que é ele, não sou eu. E o pastor Neemias disse assim: você pode ser o próximo. Eu disse: quero não, quero ficar aqui bem sentadinha servindo ao Senhor. Mas a maioria das pessoas dentro da igreja querem puxar o tapete do outro para pegar a posição dele. Se você soubesse que tem um lugar específico para você, você jamais faria isso. Se você entendesse que o lugar que é seu ninguém ocupa, você parava de queimar os outros para a sua liderança, porque isso não leva você a lugar nenhum. Isso só atrasa você, irmão. Que vida miserável você viver para caboetar os outros. As pessoas dizem assim: Verusca, você viu que fulano fez isso? Vi. E você acha o quê? Eu não tenho que achar nada. Não é da minha conta a vida do irmão. Se o irmão está decidindo pecar, problema é dele. Eu não vou pecar porque ele pecou. Eu não fui estabelecida por Deus como juiz. Quer pecar? Problema é seu, irmão. Estou nem aí. Uma vez chegaram para mim e disseram assim: Verusca, fulano não está falando mal de você. Eu fiz: é mesmo? Tá certo. Nossa, você não vai fazer nada. Quem está pecando é ela. Quem está perdendo a bênção é ela. Você não está chateado? Eu disse: toma, vai passar. Você não vai fazer nada para se defender? Não. Quer falar de mim, irmão? Pode falar. Você vai para o inferno, eu vou para o céu. Verusca, fulano não gosta de você. Problema dele. Uma vez eu vi uma camisa escrita assim: quem não gosta de mim tem problemas. Eu queria fazer uma de cada cor para eu usar. Irmão, quem não gosta de você é que tem problema. E você fica perdendo o seu tempo com isso. Você precisa entender que você tem um plano. Você tem um propósito para atingir nessa terra, irmão.
E eu não vou ficar com aquilo que me atrasa. Está falando de mim, é um problema seu. Você não gosta de mim? Sinto muito, irmão. Eu vou ficar com aqueles que me amam. Eu não me importo com a sua opinião. Desculpa. Parece rude, mas eu me libertei eu vivo uma vida livre desde o dia que eu decidi não me importar com o que as pessoas pensam sobre mim. Eu sei que tem gente aqui sentado que pode ser que nem gosta da minha voz. Irmão, Deus me usa assim. E eu, sinceramente, estou pouco me lixando para a sua opinião. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, não a sua. Já tentei deixar de ser quem eu sou para agradar as pessoas e vou te dizer, não funcionou. Isso é um caminho de morte. Pare de ser Pare de se moldar aquilo que as pessoas querem que você seja. Assuma quem Deus chamou você para ser, irmão. Eu estava deixando de cumprir o chamado de Deus para a minha vida por causa de estigma. Por causa daquilo que as pessoas falavam sobre determinado chamado. Que se exploda o que elas acham. Eu vou ser aquilo que Deus me chamou para ser aqui nessa terra. Porque eu tenho um alvo. Hebreus capítulo 12. Diz assim, visto que estamos rodeados de tão grande número de testemunha, nos desembaracemos de todo o peso e de todo o pecado. Talvez você não viva uma vida pecando, mas vive uma vida pesada. Preocupado com a opinião das pessoas. Não sabe dizer não, porque quer agradar todo mundo. Criatura linda de Jesus Cristo, nem Jesus agradou todo mundo. Sai dessa vida. Olhe para a pessoa que está sentada do seu lado aí, dê um sorriso colgate para ela. Eu sei que parece que eu estou bravo, mas não estou não, é assim mesmo. Dê um sorriso colgate para ela e diga assim, não. Doeu. Alguém está sangrando porque disse não? Olha como é simples. Pessoas vivendo oprimidas porque não sabem dizer não. Mas, Verusca, se eu disser não, a irmã vai ficar magoada. E se ela ficar magoada, ela que tem que crescer. As pessoas preferem ser enganadas do que ouvir um sincero não. Geraçãozinha Nutella. Prefere dizer, minha irmã, nunca mais você foi na minha casa. Vamos marcar. Você fica enganando a pessoa a vida inteira, não vamos marcar. Você não quer ir. Né? É porque está tão corrido, eu estou sem tempo, mas a gente sempre arruma tempo para aquilo que é prioritário. Mas você não vai dizer que a irmã não é prioridade. Não precisa dizer, irmão, mas você pode dizer, irmão, não vou. Eu tenho outras prioridades, olha, eu não posso, não dá para eu ir. Uma vez eu abençoei um irmão e ele ficou tão grato, que ele queria que eu fosse almoçar na casa dele. Só que ele morava tão longe, que eu não queria ir. Você ri, né? E ele veio, Verusca, minha gente, é longe. Lá de São Paulo, é longe. É quase chegando em Taubaté. Eu queria que você fosse, eu fiz, irmão, eu agradeço, mas eu não vou. Ele ficou chocado. Ficou, irmão, mas não tem problema não, ele tem que crescer. Eu não ia me dispor aí, me colocar em prejuízo somente para agradar. Você está entendendo? Eu não estou dizendo que você vai ser uma pessoa grosseira, que você vai sair atropelando todo mundo. Não é isso, não. Mas eu estou falando naquilo que tange a vontade de Deus para a sua vida. Você não pode ferir isso por causa dos outros. Você não pode ferir a vontade de Deus para a sua vida por causa das pessoas. Eu vou te dizer, sabe o que é viver uma vida com propósito? Viver uma vida com propósito é fazer escolhas diárias que te levem ao cumprimento dele. Você já sabe, eu sei que você sabe, que Deus tem um plano na sua vida. Que Deus tem um propósito para que você cumpra. Mas é você e eu que precisamos escolher que vamos viver nessa vida uma vida com propósito. Todos os dias eu vou fazer escolhas que me levem ao cumprimento daquilo que eu sei que Deus escreveu para mim.
As pessoas estão dentro da igreja, são chamadas para o ministério e elas ficam sentadas na igreja pensando assim: meu Deus, o pastor não me ajuda, o pastor não me vê, o pastor só vê fulano. Nossa, o pastor promoveu fulano, podia ser eu sou muito melhor. Você acha mesmo que você é melhor? Você não acha que se você fosse melhor de verdade do que quem está sendo levantado, Deus ia levantar você e não a outra pessoa? Ou você acha que Deus não sabe comandar a sua igreja? Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Você acha mesmo que um pastor, um líder, tem o poder de atrapalhar a vontade de Deus para a sua vida? Irmão, tem não. Para de ilusão. Ou Deus tira você, ou Deus tira a liderança. Mas aquilo que Deus tem para fazer na sua vida nunca vai deixar de ser feito por causa de homem nenhum. Mas Verusca, então por que aquilo que Deus planejou, que eu já sei, que é plano de Deus para a minha vida, não está acontecendo? Porque você não está fazendo nada para chegar onde Deus disse que ia chegar. Se você anda reclamando muito ou insatisfeito demais com as coisas da sua igreja, é porque você não está fazendo aquilo que deve ser feito nessa estação. Pessoas insatisfeitas querem colocar culpa nos outros das suas próprias frustrações. Porque sabe, no fundo e no raso também, que poderia estar adiante e não está. Então elas culpam tudo. Ela vê problema até na cor da parede. Não gostei dessa parede. Verde, cinza. Que cor é essa? Verde? É verde, gente. Vocês estão pior que eu. Preto é aqui. Aí você fala: nossa, não gostei não. Mas quem pediu tua opinião? Quando você tiver a sua igreja, você opina. Não é simples? Eu vejo as coisas de forma simples demais. Você gostou disso? Não é da minha conta isso aí. Você não tem que ter opinião para tudo, irmão. Vive uma vida com propósito. É chamado para o ministério e não abre a Bíblia uma vez no dia. Você acha que Deus vai levantar você? Não vai não, porque você é preguiçoso demais para representar Ele. Como vai se falar de um Deus que não se conhece? Mas eu estou pronta, eu fiz o rema já. Eu também já fiz, faz 20 anos. E eu vou te dizer, de 20 anos para cá eu já aprendi mais do que em 2 anos. Pouquinho. Não estou dizendo que a gente não aprende nada, muito pelo contrário. No rema você vai ter a base para construir um conhecimento de Deus. Mas é só uma base. Irmão, se você é aluno do rema, você sabe o material didático que nós temos. Aquele material é maravilhoso. Você devia valorizar aquilo, porque teve gente que passou noite sem dormir para fazer aquilo ali. E sabe, com aquele livro do rema, com aquele material, qualquer crente que for um pouquinho inteligente, pode dar uma aula inteira do rema. Mas uma coisa é você reproduzir conhecimento. Outra coisa é você adquiri-lo. O que Deus quer é que seus ministros adquiram conhecimento por meio da sua comunhão com Ele e com a palavra. Você pode pegar um esboço no Google e pregar um belo sermão. Você pode assistir um coach e dar uma ótima palestra. Mas isso não quer dizer que você foi chamado para aquilo. E você sabe que, irmãos, que existem pessoas e pessoas. Existem professores e professores. Existem pregadores e pregadores. O que traz a diferença é que quando alguém fala daquilo que vive, sai do coração para tocar coração. É isso que causa mudança. Agora, você escolhe que tipo de pregador você quer ser. Aquele que reproduz informação ou transmite conhecimento? Que foi revelado por meio de comunhão. Se você é chamado para o ministério, quando você pegar o microfone
e estiver aqui na frente, você precisa exalar Deus. Você já abraçou alguém com perfume bom? E você sai, o cheiro da pessoa fica em você? Pronto. Quando a gente representa Deus, a gente tem que ter cheiro de Deus. Você está em Filipenses, vamos ler o capítulo 3, eu estou perto de encerrar. Talvez você diga, graças a Deus, né? Já apanhei para o mês inteiro. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Oh, glória. Diz assim: não que o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Gente, foi Paulo que escreveu Filipenses, você sabe disso, não é? Quem era Paulo? O homem que Paulo se tornou. O pregador que Paulo se tornou, irmão. O apóstolo que Paulo se tornou. Gente, ele é a maior referência do Novo Testamento depois de Jesus. E ele olha escreve para a igreja e diz assim, não que já tenha alcançado. Eu fico pensando como é que tem crente dentro da igreja que se acha. Hã? Ele diz, eu não obtive a perfeição ainda, mas eu faço uma coisa. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Ele diz, uma coisa eu faço, e fala 3. Mas uma coisa a qual Paulo estava se referindo era prosseguir para o alvo. Por que ele diz uma coisa faço e não 3? Ele podia ter dito assim, 3 coisas faço, esqueço das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Ele estava dizendo que prosseguia para o alvo, mas não se prossegue sem esquecer o que está para trás. E as pessoas ficam, naquela época, quando Deus me usou, já passou, irmão. O que nós vamos fazer para Deus hoje? Nossa, aquele evento, aquele acampamento que eu fui, nossa, aquele outro acampamento. Você não é crente escoteiro que vive de acampamento, criatura. Aquele evento, passou. Até o que estamos vivendo hoje, se a gente for mencionar amanhã, já passou. Ele falou sobre o que ele fazia, sobre os 3 tempos da vida dele, passado, presente e futuro. Ele disse, com relação ao passado, eu esqueço. As coisas boas e ruins, eu esqueço. Mas naquela minha igreja tinha aquilo, era tão bom. Por que você não volta para lá então, se era tão bom? Vai para lá, irmão. Esqueço daquilo que ficou para trás. Com relação ao presente, eu não fico moscando dentro da igreja, abestalhado, como se não tivesse um propósito, como se não tivesse um alvo. Sobre o presente, eu avanço. Hoje, eu avanço. Amanhã, eu avanço um pouquinho mais. E depois de amanhã, eu vou avançar um pouquinho mais. E mês que vem, eu já vou ter avançado 30 vezes mais. E ele disse, para o meu futuro, para as coisas que estão adiante de mim, eu prossigo para alcançá-las. Eu não fico parado. Isso é viver uma vida com propósito. Entender o plano de Deus para a sua vida.
Viver a vida diária com discernimento, fazendo escolhas que te levem a chegar onde Deus quer que você chegue. E colocar o propósito de Deus para a sua vida como um alvo. Eu não vou parar até que eu chegue onde Deus disse que eu ia chegar. Irmão, talvez o que você está vivendo hoje já é bom demais. Mas você não pode se acomodar e dizer, bom, aqui está confortável. Quando está confortável é hora de crescer um pouco mais. De sair da zona de conforto, de dar um passo de fé. Porque só tem uma coisa que agrada a Deus nessa vida, é fé. Se o nível que você está vivendo não exige fé de você, irmão, está na hora de sair do barco. Tira o pé do barco. Mas está confortável, Jesus está aqui, está tudo bem. Pois é. Mas Deus está te chamando para andar sobre as águas agora. Viva a sua vida focado no propósito de Deus. Se você vive uma vida assim, irmão, eu vou te dizer, você não vai perder tempo como a pessoa que não sorriu para você no domingo. Aquela pessoa que não foi te cumprimentar. Aquele povo que saiu para comer pizza e não te chamou. Você não vai perder tempo com essas coisas. Sabe outra coisa que você não vai perder tempo? Nossa, meu marido foi rude comigo, eu fiquei magoado. Minha esposa não fez aquilo que eu queria, eu estou chateado. Nós precisamos desenvolver as nossas emoções para que elas acompanhem o propósito de Deus para a nossa existência. Eu preciso andar em amor com meu marido todo dia, ele sabe disso. A gente não vive uma vida de fachada, a gente vive uma vida real. Às vezes eu tenho que perdoar ele pelas mesmas coisas várias vezes. E eu faço, amor, você fez isso de novo. Oh, amor, me desculpa, eu estou aprendendo. Tudo bem, vamos lá. Mas sabe, irmãos, tem coisas que ele faz que me deixam com tanta raiva, com tanta raiva. E agora eu mudei de nível. Quando é algo que me deixa com muita raiva, no lugar de falar aquilo que eu quero falar, você não tem vontade de falar, né? Você é quase um anjo. Pois eu vou te dizer, tem hora que eu tenho vontade de soltar os cachorros. Diz, criatura, tu não está vendo não isso aqui? Tem hora que eu tenho vontade de torcer o pescoço e jogar pela janela do apartamento, irmão. Tem hora que eu tenho vontade de dizer, vai-te embora que eu não te aguento mais. Não, desisto. Brincadeira, amor, te amo. Mas, naquelas horas que eu fico com raiva e eu tenho vontade de falar aquilo que eu penso, sabe o que eu faço? Respiro fundo e vou para outro lugar da casa. Vou fazer outra coisa, pensar em outra coisa. Eu vou te dizer, passa uns minutos e aquilo passa. Não adianta você mudar de cômodo e ficar assim, quando eu for falar com ele, eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo, eu vou dizer aquilo. Eu vou lembrar até daquela vez. Irmãos, eu vou te dizer, a mulher sabe fazer isso muito bem. Não é? Amém, gente? Mulheres, me ajudem. Mas teve uma vez, há muitos anos, que eu discerni que toda vez que eu ficava planejando aquilo, meus argumentos na briga, eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo, não era eu. Era o diabo sentado no meu ombro me aconselhando. E eu não preciso do conselho do diabo no meu casamento, não, irmão. Teve uma hora que eu olhei e disse assim, Satanás, sai daqui que eu não vou fazer aquilo que você quer. Eu nunca vou esquecer, irmão. Meu marido tinha saído de casa e ele voltou. Não saído, me abandonar não. Tinha ido fazer alguma coisa. E ele voltou. Quando abriu a porta, ele disse, amor, vem cá, me dá um abraço. Obrigado, você foi tão paciente comigo hoje, me perdoa. Eu não preciso dizer um A. Só porque eu disse, Satanás, eu não vou fazer o que você quer. Eu vou andar em amor. Funciona. A palavra sempre vai funcionar. Mas sabe, nós queremos, irmãos. Ah, Verusca, mas você não sabe. Eu tenho as minhas razões. Certo, tudo bem. Eu também tenho as minhas. Ele também tem as dele. Mas quando as nossas razões nos tiram do amor, irmãos, a gente já está errado. Estou cheia de razão. Ele que está errado, mas se a minha razão me faz sair do amor com ele, eu pequei. A minha obrigação diante de Deus, não foi eu que escolhi casar? Foi, eu não estou casada com ele, obrigada não, irmão. Casei porque eu quis. Fiz janta outro dia, ele disse, amor, seria muito pedir um suquinho? Eu disse, seria, mas eu vou fazer. Estava cansada,
irmão, a gente chegou da igreja, eu estava querendo ficar largada no sofá. Ele disse, amor, seria muito, seria, amor, mas eu vou fazer. E quando ele diz assim, amor, você não quer ir lá fazer um jantinho para nós? Não, não, mas eu vou fazer. Não fui eu que quis casar, irmão. Já fica a dica para você que é solteiro, irmão. Se é preguiçoso, não case, não. Fique solteiro que é melhor. Na vida a gente não faz só o que quer, não. Né? Não estava afim de fazer, não, mas faço. Não tem problema. Não é todo dia que a gente quer limpar a casa, mas não tem que limpar? Limpa. Não casou? Né? Você que é solteiro, fica assim, mas quando eu casar eu vou ter empregada. Não tem nem marido ainda, está querendo para empregada. Cresce, minha filha, cresce. Eu quero casar. Irmã, pastor, quero casar. Não lava nem as calcinhas dentro de casa. Se a mãe não lavar, fica tudo sujo. Vive uma vida com propósito. Não deixa aquilo que as pessoas fazem contra você te afetarem ao ponto de comprometer a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Seja rápido para perdoar. Quando a gente briga, ele diz assim, geralmente ele que vem assim, né? Eu fico chateada, vou fazer outra coisa, e ele diz, e aí, já me perdoou? Às vezes eu tenho vontade de matar quando ela faz essa pergunta, mas a maioria das vezes diz, já te perdoei, criatura, que eu não vou para o inferno por tua causa, não. Né? É bom que você se divirta mesmo, mas que você entenda que são coisas tão pequenas que nos afastam do propósito de Deus. Então eu vou andar em amor com ele, com você. Com aquelas pessoas que falam de mim, não tem problema, irmão. Você está entendendo? Para de ficar chateado. Verusca, porque terminou o culto, não me levaram, não me chamaram para comer, porque não queriam que você fosse, gente. Oxi. Né? Qual o problema? Você precisa aprender a ficar com quem festeja a sua presença. E não com quem te tolera. Quem me tolera não presta para andar comigo. Sabe quem presta para andar comigo? Quem me ama. Quem não quer crescer não presta para andar com você, irmão. Mas eu vou arrastar. Uma pessoa é pesada demais para você arrastar na sua carreira. Eu vou encerrar com isso. Eu vou te dizer uma coisa. Viver uma vida com propósito é você largar aquilo que precisa ser largado. E agarrar o que precisa ser agarrado. Às vezes são relacionamentos. Não estou dizendo para ninguém se separar do marido, da esposa. Por favor, não saia por aí dizendo que eu disse aquilo que eu nunca pensei em dizer. Eu não estou dizendo isso, eu estou falando sobre relacionamentos. Sobre amizades que te puxam para baixo. Pessoas que fingem ser tuas amigas, mas no fundo, no raso também, elas invejam o que você tem. Não presta para andar com você. Discirna as coisas. Nossa, tem uma coisa que me arranha naquela pessoa, é o Espírito Santo, preste atenção. Às vezes a gente se culpa e se acha carnal. Não estou dizendo para você não andar, preste atenção, irmão, a gente anda em amor com todo mundo. Mas não é andar em amor não significa andar grudado. Eu amo todos vocês, mas andar perto de mim vai ser as pessoas que cooperam para que eu chegue no propósito. Verusca, então a gente vai viver uma vida interesseira? Não, claro que não. Ou você nunca se relacionou com alguém que podia ajudar? Nós sempre estamos sendo ajudados por alguém e ajudando alguém. Amém. Nós só precisamos discernir essas coisas. Amém? Amém. Você foi abençoado?